Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br e neste vídeo nós vamos tratar da portaria conjunta PGFN Receita Federal número 15 de 1º de setembro de 2010. Basicamente nós vamos tratar agora dos artigos 5º e 6º desta portaria que mexem com alguns efeitos do cancelamento de requerimentos de adesão. O artigo 5º, ele aborda especificamente o assunto da restituição dos pagamentos realizados dentro dos códigos DARF do Refis da Crise. Ou seja, o contribuinte que recolheu as guias DARF do Refis da Crise, qualquer uma daquelas modalidades, mas teve o seu parcelamento totalmente indeferido, então, ou cancelado, ou ainda quando uma modalidade foi cancelada, ou seja, ele permanece no Refis, mas uma ou outra modalidade foi cancelada pela Receita Federal por motivos quaisquer, mas ainda assim o contribuinte vinha recolhendo com base naquele código da guia DARF. Então, como o contribuinte vai reaver, vai se aproveitar desses pagamentos, que a gente pode chamar de pagamentos indevidos, que geram, por conseguinte, créditos para o contribuinte. Então, assim dispõe o artigo 5º da portaria 15 de 1º de setembro de 2010, portaria conjunta. Os pagamentos efetuados pelos optantes do Refis da Crise que tiverem cancelados requerimentos de adesão por modalidades que tratam os artigos 1º e 3º da Lei 11.941 poderão ser restituídos, ou, na hipótese que trata o artigo 2º desta portaria, que é a hipótese de incorporação, cisão ou fusão, poderão ser aproveitados para amortização dos débitos consolidados nas modalidades requeridas pela pessoa jurídica sucessora. O parágrafo 1º ele vai especificar um pouquinho mais esses pedidos de restituição. No caso de restituição dos pagamentos efetuados, o sujeito passivo deverá apresentar pedido por meio do PERDICOMP, Programa, Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação. Então, a modalidade prevista no artigo 5º, parágrafo 1º dessa portaria conjunta número 15 de 2010 é um meio eletrônico. Então, é possível pedir a restituição desses valores pagos? Sim, através de PERDICOMP. E aí aplica-se normalmente a Lei 9.430 de 96, mais especificamente o seu artigo 74, segundo o qual é possível este contribuinte pleitear a compensação com quaisquer outros débitos administrados pela Receita Federal do Brasil. Então é importante esse dispositivo do artigo 5º, parágrafo 1º, que deixa muito bem claro que esses pagamentos não serão alocados pelo sistema da Receita ou da Procuradoria. Ou seja, o contribuinte que pagou e não pedir a restituição através desse formulário eletrônico, esses valores pagos ficarão literalmente perdidos no sistema da Procuradoria e da Receita Federal. Não dá depois para o contribuinte pedir, olha, eu fiz esses pagamentos, então eu quero pedir a compensação agora, numa execução fiscal. Complicado fazer isso, hein? Porque essa portaria número 15 regulamentou dizendo, neste caso de pagamentos indevidos, compete ao contribuinte pedir a restituição através da conhecida e também muito odiada, tendo em vista a sua complexidade, a PERDICOMP. Então é a hipótese do parágrafo 1º do artigo 5º. O parágrafo 2º deste artigo 5º da portaria conjunta número 15, ela trata dessa hipótese específica de contribuintes que aderiram ao Refis da Crise, mas passaram por um processo de incorporação, fusão ou cisão, que disciplinado inclusive logo nos artigos 1º e 2º desta portaria 15, de 1º de setembro de 2010. Então, nestas hipóteses, o sujeito passivo que optar por, que ele pode ou pedir a restituição, conforme o parágrafo 1º, então pede a restituição através da PERDICOMP, faz a compensação com outros débitos que ele tem, ou ainda ele pode utilizar aqueles pagamentos para amortizar débitos consolidados no Refis. Então, o contribuinte que, por exemplo, teve cancelado a opção
PGFN, débitos não parcelados anteriormente, previdenciários. Cancelou essa modalidade, mas ele tem, por exemplo, débitos PGFN não previdenciários. Ele pode pedir a compensação do que foi pago como previdenciário na modalidade não previdenciária. Neste caso, o parágrafo 2º do artigo 5º determina o seguinte: o sujeito passivo que optar por aproveitar os pagamentos realizados para a amortização dos débitos consolidados em modalidade que trata os artigos 1º a 3º da Lei do Refis, deverá, 1. Caso possua certificado digital, efetuar pedido de retificação do documento do DARF, ou seja, fazer um redarf, e consequentemente ele vai usar, é óbvio, né, o código da modalidade optada, não cancelada. No inciso 2, caso não possua certificado digital, apresentar pedido de retificação de DARF nos termos da Instrução Normativa 672/2006. É papel, formulário. Então, o que o parágrafo 2º do artigo 5º determina é que o contribuinte que quiser aproveitar o que pagou numa modalidade, usar como compensação para pagar, amortizar débitos que ainda estão no refis da crise, ele vai fazer isso através do redarf. O artigo 6º, por sua vez, trata também de uma hipótese, a nosso ver aqui, muito específica. O sujeito passivo poderá requerer a regularização da situação de modalidade de que trata os artigos 1º a 3º da Lei do Refis, que tiver sido cancelada, caso comprove a quitação integral dos débitos passíveis de inclusão na respectiva modalidade, mediante pagamento realizado até 16 de agosto de 2010. Então, o que a gente está prevendo é a seguinte situação: o contribuinte tinha um débito de R$10.000, numa determinada modalidade, e ele acabou, por opção própria, pagando R$10.000. Ele já pagou R$10.000 desde novembro de 2009 até 16 de agosto de 2010. E ele parou de pagar, ou até mesmo antes. Vamos supor que em julho, ou até antes, em março, ele já pagou os R$10.000, que já era devido, inclusive com as deduções de multa e juros. Ele não quis ficar pagando parcela mínima de R$100, por motivos que não vem aqui ao caso. Por isso que eu estou falando de uma situação muito específica, né? Mas tudo bem, o cara parou de pagar em março, terminou, quitou. Como não houve pagamentos posteriores, o sistema da Receita pode ter cancelado esse refis por inadimplência. Só que não houve cancelamento por inadimplência, não poderia ter havido esse cancelamento por inadimplência. Então esse artigo 6º só está falando que o sujeito passivo deve fazer esse requerimento de regularização, e o parágrafo único até especifica, dizendo que esse pedido deve ser protocolado na unidade da Receita Federal da PGFN, que tenha jurisdição sobre esse sujeito passivo. Então essas seriam as informações em torno dos artigos 5º e 6º da Portaria Conjunta número 15.